Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Fé e Vida da Primeira Igreja Batista de Balsas. Hoje com o episódio número 3 e nós estamos seguindo a nossa temática do mês, e é o mês da família. E hoje nós vamos falar sobre o desafio da fidelidade conjugal. Eu sou o Wellington. Eu sou o Juscelino Araújo. E a gente vai poder conversar um pouquinho nessa manhã, após ouvirmos a EBD sobre esse tema e tentar de alguma forma poder ajudar você, meu querido irmão, meu querido amigo, a entender um pouco mais sobre esse que é um tema bem delicado, mas de muita utilidade para todos nós. Bom, vamos começar, quem sabe, dando as bases aqui da nossa conversa, né? O que a gente pode falar inicialmente, Celino, sobre essa ideia da fidelidade conjugal? Eu creio que a primeira coisa a se pensar nessa temática é a questão da compreensão de que todos os pecados diante do Senhor, diante dos olhos do Senhor, são pecados que entristecem o seu coração. Às vezes nós suavizamos tipos de pecados e outros nós potencializamos. Nós, de forma geral, pensamos, por exemplo, no pecado da omissão como algo suave, no pecado do furto, da mentira como pecados suaves e, infelizmente, nós, talvez ali de forma inconsciente, nós colocamos pecados de ordem sexual como pecados mais graves. Porém, aos olhos do Senhor, pecado é pecado e pronto. É isso. Eu estava pensando, enquanto você estava falando hoje de manhã aqui na EBD, sobre fidelidade e vendo como, por exemplo, lá o episódio de Gênesis 3 de Adão e Eva, né? Deus propõe a que eles fossem fiéis a ele, que houvesse um pacto de fidelidade, e eles quebram aquilo ali, né? Então, já lá em Gênesis 3, nós vemos a quebra do homem desse pacto da fidelidade, como isso afetou a todos nós, né? Afetou a eles naquele momento, afetou a terra, os animais, e tem nos afetado ao longo do tempo em todos os aspectos, né? Por que é um desafio? Né? Uma das coisas que você falou hoje de manhã, por que é um desafio falar, acho que já tocou um pouco nesse assunto na sua primeira fala, né? E eu lembro que pela manhã você usou alguns termos como da dificuldade de se tratar e se falar sobre esse assunto, sobretudo inclusive dentro da igreja, né? Às vezes foi se criado um tabu de que alguns assuntos nós não podemos tratar na igreja, e você em algum momento da sua fala falou que muitas vezes falar sobre esse assunto é motivo de chacota, né? Ou aqueles que se propõem a viver já no ambiente do casamento, né? Uma vida fiel para com o seu cônjuge, ele é motivo de chacota da comunidade, né? Então como a gente pode pensar um pouco mais sobre isso? Entendendo a questão do tema como desafio, estabelecendo a premissa de que nós temos a nossa natureza corrompida. Nós somos pecadores. Nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador. Nós temos certeza que iremos morar nos céus pela graça do Senhor Jesus, mas o nosso corpo ainda não foi transformado. Então nós temos lutas dentro do nosso coração e, por vezes, essas lutas que temos no coração, nós, infelizmente, damos lugar às influências, às vezes até mesmo de ordem cultural, porque a nossa cultura, a nossa sociedade, de certa forma, vê a questão da fidelidade como uma coisa retrógrada, uma coisa que não tem nenhuma validade para os nossos dias. Então, quando a gente pensa nesse desafio, eu creio que estamos aqui estabelecendo duas linhas. Primeiro, a questão da nossa natureza pecaminosa e também da flexibilização desse tema perante a nossa sociedade. Porque a nossa sociedade, ela tende
a acreditar que tudo é relativo. Porém, nós compreendemos que a palavra de Deus estabeleceu a infidelidade como uma prática danosa, um pecado que deve ser vencido e que deve ser estabelecido no nosso coração, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado. Interessante como até nos votos matrimoniais, né, se é feita uma coisa que ao que parece não é muito pensado sobre o voto, sobre a responsabilidade que você impõe ali no momento dos votos matrimoniais, quando você então diz que você vai ser fiel, né, àquela pessoa com quem você está se casando naquele momento até a morte, né? E como isso facilmente é quebrado e como você falou, como a sociedade reconhece isso de um modo bem simplista, né? O compromisso feito ali como um modo meio simplista e, de certo sentido, meio que como se fosse um contrato, né? Que a qualquer momento pode ser desfeito e, enfim. Então, como isso tem implicações sérias em nossa vida como um todo, né? Pensando assim, Wellington, sobre esse seu raciocínio, na ótica das pessoas em geral, o casamento é uma adesão. É apenas um momento ali onde o casal, eles se envolvem num contrato sem nenhum vínculo de princípios bíblicos, de estabelecer a glória de Deus. Se nós perguntarmos para uma pessoa, por que você quer casar? Geralmente as pessoas vão responder para ser feliz, porque eu quero ser completo, porque eu não aguento mais ficar dentro de casa. Porém, o casamento foi estabelecido para a glória do Senhor. E a felicidade, a completude e as demais coisas, elas são secundárias. Então, o casamento não pode ser visto como uma adesão ou como um contrato, mas deve ser visto como uma entrega absoluta de duas pessoas que querem glorificar o nome do Senhor. Perfeito. Você citou hoje, por exemplo, o exemplo de Davi, né? Numa manhã ou num dia em que os reis estavam guerreando, ele se dá o direito então de ficar no palácio, acorda à tarde, né? E até interessante, ontem eu conversando no culto de jovens falei sobre isso, né? De homem acorda cedo, né? No dia que o homem acorda tarde, lá no caso, no exemplo de Davi, como isso foi danoso para ele, né? O que você pode falar mais um pouco sobre aquele momento ali da história de Davi e como aquilo tem a ver com o nosso tema aqui da fidelidade? De certa forma, a experiência de Davi, ela tem, respeitando as devidas proporções, ela tem muita semelhança com a história de muitos homens e mulheres. Porque Davi, a situação começou na sua vida quando ele estava, entre aspas, desocupado. Ou seja, ele não estava ali num determinado momento em produção, naquele determinado momento em produção, estava ocioso. Depois passou para o campo daquilo que ele teve de experiência de visão, aquilo que ele enxergou. Depois foi para o seu coração. Depois do seu coração, como ele tinha toda a oportunidade como rei, mandatário, ele então simplesmente deu ordem para os seus servos para que lhe trouxesse a Batseba. Então, quando a gente olha para essa situação, obedecendo, respeitando as devidas proporções, a gente vê a história de várias pessoas que trilharam no caminho da infidelidade. Em um determinado momento, deixaram a sua mente desocupada, cobiçaram com os seus olhos, se valeram da sua condição para fazer do seu desejo uma realidade e, infelizmente, todos, absolutamente todos, colhem os frutos amargos da desobediência ao Senhor. É interessante a gente ver aí, até pela forma como você construiu seu pensamento, é uma espiral descendente, né?
Então ele vai descendo, a cada passo que ele vai dando, vai entrando num buraco mais fundo, e como isso tem consequências danosas para ele e para todos nós, ou para todos aqueles que porventura trilharem esse caminho, né? Para você que está chegando agora, está ouvindo aí, de repente alguém está ouvindo e você chegou, aqui é o podcast Fé e Vida, podcast da Primeira Igreja Batista em Balsas. Isso tem sido um prazer para nós poder levar informação e transformar conhecimento em vida prática. E há também um convite para você, de repente, conhecer um pouco mais, entrar no nosso site, conhecer, ver os programas que nós temos, e eles estão disponíveis para você. Quando você quiser nos visitar, será sempre um prazer. E hoje nós estamos falando sobre o desafio da fidelidade conjugal. Nós estamos no mês de maio, que é se trabalhar do mês da família, né? Esse é o nosso 3º episódio, e a gente está conversando aqui, eu, o Wellington e o Jocelino, sobre esses desafios, né? Perigos, né? Para aqueles que de alguma forma estão, quem sabe, flertando, né, com esse perigo, com essa situação da fidelidade, ou no caso da infidelidade. Quais são os perigos e quais os desafios, então? O que implica, né? No que vai dar, né, quando alguém decide, então, no seu coração caminhar por essa linha? Aproveitando essa sua palavra, flertando, eu não conheço, Wellington, não conheço ninguém que brincou com fogo e não se queimou. A pessoa começa por ali brincando, se divertindo, mas de repente acaba trazendo alguma dor para a sua vida. Os perigos são muitos. Nós podemos pensar em alguns aqui, e é importante mencioná-los. A exemplo, o perigo de nós destruirmos a nossa família. A família é um bem precioso. A família foi estabelecida pelo Senhor, tem o propósito de honrar e glorificar o nome do nosso Deus. E uma das estratégias de Satanás para destruir a família é colocando no coração de um dos cônjuges, ou de ambos, porque há situações desse tipo, a questão da inclinação para a infidelidade conjugal. Alguns lares, algumas famílias, elas conseguem sobreviver a esse tipo de vendaval quando realmente se torna uma realidade, ou seja, um dos cônjuges vão para as vias de fato. Porém, a cura, a restauração é algo muito complexo, e se não colocar de fato a pessoa de Jesus Cristo, a orientação espiritual, o quebrantamento, a pessoa até mantém o casamento, mantém as aparências, porém dentro do lar, dentro do coração, a situação continua ainda de muita dor e de muito sofrimento. Então, a primeira coisa que queremos destacar é essa situação, o prejuízo que pode de fato vir ao casamento, desde o rompimento ou a vivência de aparências. Mas há também casos que nós já vimos de pessoas que vão a óbito, né, têm a vida ceifada, outros perdem a dignidade, a moral, que são coisas preciosas para nós que pertencemos ao Senhor e damos valor a uma vida ilibada, como também até mesmo a nossa própria família e a família da qual nós nos envolvemos, do cônjuge, que de certa forma perdem diante dos seus olhos a nossa dignidade, ou seja, acabam não nos vendo mais como pessoas dignas de confiança. E eu creio que essas coisas são muito preciosas, porém há uma ainda que deve ser destacada, que é a nossa experiência de comunhão com Deus, porque não há como uma pessoa que está trilhando nessa via dizer que está mantendo comunhão com o Senhor. Isso é impossível.
é impossível, e a gente entende que a comunhão com Deus é algo essencial para nós mantermos no nosso coração. E tem situações de que os prejuízos vão além desse ambiente familiar, né? Perda de emprego, falência, uma série de situações, quando não há o perdão ali envolvido, a separação, como isso influencia, por exemplo, diretamente na vida dos filhos, né? Que participam que veem aquela situação, e como isso é prejudicial também à vida de crianças, adolescentes, né? Que por terem esse mau exemplo ali, essa situação não bem resolvida dentro do lar, criam traumas, né? E como isso vai desencambar lá na frente em problemas sérios já na família dos seus filhos, né? Que vêm com traumas ou nem desejam ter uma família devido ao mau exemplo que foi lhes dado pelos seus pais, né? Verdade, pastor. Tem um ditado popular que diz que a fruta não cai longe do pé. O que nós podemos aprender desse ditado, que tem uma verdade embutida, é de que as coisas que nós fazemos acabam sendo estendidas para a nossa família, para os nossos filhos. É claro que aqui eu não estou falando de karma e também não estou aqui falando no sentido de que há uma maldição hereditária. Porque eu estou falando que as coisas são aprendidas e que se a gente, de fato, não romper com aquilo e instruir os nossos filhos, ou através da experiência de dor, ou através do ensino da própria palavra de Deus, no sentido, olha, meu filho, é isso aqui que nós temos que fazer, acaba que a pessoa, de repente, fazendo algo que traga dor ao seu coração e sofrimento à sua própria família. É como se fosse aspirar o que você falou, porém a gente também pode pensar numa avalanche, começa lá em cima muito pequena e vai crescendo, ganhando projeção e vai para 1, 2, 3 gerações de pessoas cometendo esse mesmo tipo de pecado, porque alguém lá atrás não interrompeu, não buscou a presença de Deus, não se arrependeu e não orientou os filhos como de fato as coisas deveriam acontecer. Em linhas gerais, pecado tem consequência, né? E todo pecado vai ter uma consequência. Inclusive a Bíblia vai tratar que há pecados que são para a morte, né? Então, mas todo pecado há uma consequência. Bom, e então, dito isso, há um problema no coração do homem, esse problema vai sendo mostrado de diversas formas, e a infidelidade ela é uma desses modos em que o problema do pecado vai sendo desenvolvido. Esse problema está no coração, ele é amplificado de diversas formas, os desejos que estão dentro da nossa mente, né? Nós citamos o exemplo de Davi, e como aquilo que ele viu amplificou ainda mais e levou ele a tomar algumas outras atitudes. Nós vimos as implicações nisso. E para finalizar, né, a gente vai já caminhando para o fim desse nosso podcast, o que nós podemos dizer para pessoas que estão lutando com isso, né, ou que flertam, vamos usar o mesmo termo que nós usamos agora há pouco. Se você está já nesse ambiente de alguma forma, se a pessoa está brincando de certa forma com isso, ou já está envolvido nisso, o que nós poderíamos dizer de como ela pode vencer, que passos ela deve tomar, como a gente pode ajudar essa pessoa na prática? Acredito que precisamos afirmar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que há perdão para todo pecado cometido, haja vista o arrependimento, a confissão, o quebrantamento, a humilhação e o abandono completo. Os passos que podem ser dados e devem de fato acontecer com quem está lidando com esse problema, quer seja de ordem pessoal ou com alguém que é do convívio familiar, primeiramente é buscar orientar essa pessoa através da palavra de Deus, convidando-a
a uma vida de santificação. Porque a santificação diz respeito ao quê? A separar-se, a tomar uma decisão na qual o objetivo do coração é viver conforme o Senhor viveu, andar como Jesus andou e ter uma vida que as pessoas possam ver um diferencial. É também necessário encarar o problema de forma, como é que eu posso mencionar assim, de coração aberto. Porque às vezes as pessoas têm muita dificuldade de lidar com esse tipo de problema de ordem sexual. Há um tabu muito grande, há um preconceito muito grande. E às vezes a pessoa tenta sozinho e acaba que não conseguindo. Então, a nossa recomendação é fazer aquilo que a palavra de Deus nos orienta, confessar os pecados uns aos outros. Buscar uma pessoa que tenha sabedoria, uma pessoa que tenha a conversão visível na sua vida, para que possa caminhar junto. É o discipulado. Abrir o coração e pedir para que essa pessoa, de alguma forma, possa estar lhe cobrando isso, estar lhe orientando nesse sentido. Porque à medida que há essa cobrança, a pessoa se sente ali cuidado e amado. E aí, nesse aspecto, começa então a ter uma resistência, começa a blindar o seu coração e começa a ficar, propriamente dito, mais fortalecido para vencer. E tudo começa no nosso coração, no sentido de desejos. Daí a importância de fazer, na parte espiritual, dizer com o Senhor, falar com o Senhor, de que o seu coração de fato agora é de Deus, fazer um propósito diante de Deus e andar com o Senhor, para que possa, ao tempo desse andar com Deus, vencer todas as tentações e superar as fraquezas do seu coração, as fraquezas da sua carne. Perfeito. Reafirmar o evangelho talvez seria, né, de uma forma bem simples assim, afirmar e reafirmar o evangelho a cada dia. Eu estava lembrando aqui quando você falava de 1 João 9, né? Então, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo. Então, levar a pessoa a refletir a sua condição de pecador, a mostrar que o pecado tem consequências, mas também levar a esperança, né? E a esperança é Jesus Cristo. Estava me lembrando também de 1 aos Coríntios 10:13, né? Que toda tentação é possível se vencer, né? E o Senhor não nos deixou sozinho, né? Ele está conosco nesse processo. Ela não é maior do que nós podemos suportar e o Senhor está conosco, né? Então, creio que ficou bem claro. Nós tentamos falar de uma forma bem simples, mas objetiva, tratando os pontos que entendemos ser alguns deles, né? Não temos todas as nuances da situação nesse momento, mas que são importantes, que são relevantes, e a nossa expectativa é que o Senhor abençoe a cada pessoa que vai ouvir essa ferramenta e de fato, se nós não conseguimos nesse momento atender todas as necessidades, né? Creio que nós, vou falar e também quero deixar o Juscelino à vontade para falar, nós nos colocamos à disposição para cooperar com você naquilo que nós pudermos, né? Ok. É importante entender que a igreja tem um papel relevante nessa situação, no sentido de instruir na palavra de Deus. A igreja, como canal de bênção do Senhor, ela pode ajudar você a lidar com esse problema, a superar esse problema e ter um lar, uma família completamente abençoada pelo Senhor. Então, me coloco à disposição para, de alguma maneira, poder ajudar você dentre as suas lutas, a sua dificuldade. E que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida de todos os que estão ouvindo esse podcast, e que ao tempo que ouvem possam refletir sobre as suas vidas e possam de fato receber das bênçãos do Senhor para a glória do seu próprio nome. É isso.
Pedimos a você que compartilhe, né, esse link. Nós estamos disponíveis aí no YouTube, em todas as plataformas, no Spotify. Deixe o seu joinha aí, deixe o seu comentário ou dúvida, e a gente vai tentar da melhor forma responder para você. Um abraço e até a próxima.